Olá, queridos, que bom poder estarmos juntos mais uma vez, hoje para a 8ª aula do trimestre da Escola Dominical, a Teologia de Zofar. A fragilidade humana e a soberania divina é o tema do trimestre. Vamos orar, mas antes, vamos nos lembrar da palavra que está escrita lá no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que essa palavra traz para nós nesse dia? A atitude de continuidade. Conhecer o Senhor. Você precisa buscar o Senhor todos os dias. Assim como o maná no deserto era só para aquele dia, eu creio que a palavra de Deus, a bênção de Deus para nós é para hoje. Por isso que nós possamos nesse dia, ao orarmos ao Senhor, crer que Ele pode realmente trazer coisas novas para nós nesse dia. Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas e te pedimos, nos abençoa nesse tempo, Pai. Abre o nosso entendimento, abençoa o meu irmão, a minha irmã, aqueles que têm se disposto, Deus, a ensinar a Tua palavra, a aprender a Tua palavra, que nós possamos realmente nos animar, Papai, prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia, prosseguir, Deus, em receber do Senhor coisas novas para nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Texto áureo. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Verdade prática. Vamos para o terceiro discurso dos amigos de Jó. E nossa conclusão continua a mesma. Até mesmo o justo pode passar por tribulações. A tese de Zofar é de que o justo não passa por tribulação. Se houver tribulação é porque não há justiça na vida da vítima. Vítima, no caso, a pessoa que está passando pela tribulação, né? Estar em Cristo não significa ausência de problemas e provações, mas a forma em que passamos por elas fazem toda a diferença. Cristo está conosco. Lembra que eu gosto muito de dizer sobre o exemplo da roda do carro? Então nós temos ali um cristão e um não cristão. O carro passa por cima dos dois. A roda exerce a mesma pressão. O impacto é o mesmo. Agora, como um levanta e o outro levanta, é que faz a diferença. Aquele que está em Cristo precisa realmente ser nova criatura. Em seus dois discursos, no capítulo 11, do 1 ao 20, e no capítulo 20, do 1 ao 29, ele totaliza 49 versículos, assim como seu amigo Bildade. Ele é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ele praticamente derrama seu ressentimento contra Jó. Ele o acusa contra a sabedoria divina e o aconselha a voltar-se para Deus. Irmãos, cuidado para que você não seja um instrumento de Satanás na vida das pessoas. Porque o acusador, ele veio para isso. Ele veio para roubar, matar, destruir. Mas Jesus Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Por isso, traga vida para as pessoas. Não acusação, não mais peso, não aflição, não tribulação. As coisas já estão tão difíceis nos dias que nós temos vivido, e se você não for um instrumento de Deus para trazer alívio para as pessoas, é melhor você ficar calado. Me perdoe a sinceridade de dizer assim, mas é melhor você ficar calado e só orar, porque senão você vai realmente aumentar o problema, e nós não somos chamados para isso. Muitas vezes nós vemos que eles falaram tanto com Jó, tanto, que eles acabaram incorrendo num risco muito sério de desvirtuar aquilo que Jesus Cristo veio trazer, que o Senhor vinha trazer para Jó. Então, cuidado para que você não seja esse instrumento contrário à vontade de Deus. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Zofar está criticando, a racionalidade, o entendimento, a percepção de Jó em relação à soberania divina. Eles tentaram justificar Deus e Jó estava mais preocupado em Deus. O que Deus estava realmente fazendo, o porquê de tudo aquilo. Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. De acordo com Zofar, amados, se Deus debatesse com Jó como era o desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Ele estava dizendo o seguinte: você está falando muito, Jó, você está se justificando demais.
Então, se Deus realmente for olhar as suas palavras, Ele vai te condenar. Mas não era isso que Deus queria. A permissão de Deus para que tudo aquilo acontecesse é porque Deus realmente já conhecia Jó. Deus sabia como ele era. Lembra no início quando Deus fala que ele era íntegro, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal? E Jó, durante tudo isso que ele passou, ele foi conhecendo mais daquele que o criou, daquele que tinha criado todas as coisas. Como percebemos, eles se julgavam legítimos representantes do saber, mas Jó sabia que não era desse jeito. Olha só o que ele diz. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não o vê como os homens veem. O salmista diz assim: Senhor, tu me sondas. Eu já repeti isso na aula passada, vou repetir hoje de novo. Senhor, tu me sondas. Peça ao Senhor para sondar o seu coração, amado, porque em tudo que você tem passado, ou porventura vai passar, Deus, Ele precisa realmente que você entenda que Ele te ama. Assim como Ele amava Jó, assim como Ele ama as pessoas que hoje passam por tribulação, Deus quer que você conheça Ele verdadeiramente. Porque Deus, Ele vê o que está dentro da gente. Lembra lá no livro de Samuel? Olha só. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Estava se referindo a Saul, né? Saul era um homem alto, forte, bonito, mas não adiantou isso tudo, porque a autoridade do rei precisava realmente ser reconhecida por Deus, né? Quando o Senhor fala, já o rejeitei, depois pega o livro de Samuel para você ler, e você entender o contexto em que Davi foi levantado como rei do povo de Israel. Olhemos com mais carinho para a dor das pessoas, no lugar de julgá-las precipitadamente. Atentemos para resolver de que forma podemos ajudá-las. Isso se chama compaixão. É você se colocar no lugar de outra pessoa. Ao invés de acusar, ao invés de ficar procurando palavras para consolar, amados, dê um abraço, dê um sorriso, ministre a bênção do Senhor, ore pelas pessoas. Nem sempre você vai ter palavras de sabedoria para aquele momento, mas o Senhor Ele tem, e Ele pode usar exatamente um gesto simples para poder abençoar a vida das pessoas. Ao conclamar Jó ao arrependimento, notamos uma ideia mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. O diabo acusou Jó de uma fé interesseira. Lembra lá no início? Não, debalde ele teme a Deus, tira tudo que ele tem para você ver se ele não vai negar. É assim que funciona, irmãos. É desse jeito que funciona. Com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência, Jó sabia sua real condição e não se sujeita aos caprichos de seus amigos, né? Quando eles queriam que ele confessasse alguma coisa oculta, que ele deixasse as palavras, deixasse tudo aquilo e se arrependesse. Jó não teve medo de expressar sua angústia, sua dor, seus sentimentos. Ele o tempo todo ele foi sincero mesmo. Precisamos ser sinceros e transparentes na presença do Senhor. Lembra que eu trouxe para você lá o conceito de sincero, do latim sincera, ou seja, não tinha nada que escondesse como Jó era. Ele foi realmente transparente em tudo aquilo que ele dizia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim
O homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. E isso é verdade. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Porque tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. De Deus não se zomba. A palavra de Deus diz isso para nós. E isso é verdade, irmãos. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. A impiedade das pessoas do mundo, das pessoas que não são tementes a Deus, ela vai passar. Mas isso não quer dizer que quando a tribulação vem, é porque você está em pecado. É isso que eu quero que você entenda. É isso que o livro de Jó vem trazer para nós. Um ensinamento maravilhoso. Nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus. E como é que a nossa vida está. Capítulo 21, no versículo 34, diz assim: Como, pois, me consolais em vão, das vossas respostas só resta falsidade. Eu posso dizer uma coisa de verdade? Jó estava ficando cansado de tanto ouvir o que eles falavam. No ciclo de discursos, a preocupação de Jó era com o fato de sentir que Deus havia se tornado seu inimigo. Ele contradiz esses argumentos com evidências práticas entre prosperidade e retidão. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz, descem à sepultura. Vamos para a conclusão, Nós estamos vendo muitas coisas aí. Eu quero que você realmente se anime a ler o livro de Jó. Faça isso essa semana, se você não fez ainda. Se você já fez, leia de novo. Como tem sido enriquecedor para mim conhecer o livro de Jó, ler de novo o livro de Jó, procurar leituras paralelas para poder realmente acrescentar alguma coisa, porque esse tempo, irmãos, que a gente está parado preparando as aulas, a gente aprende muito mais do que a gente tem vontade de ensinar. E é isso que eu quero te desafiar, a aprender, a buscar o Senhor, a meditar na palavra, a orar, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está convencido de que é inocente, que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Amém, queridos? Eu quero deixar para você esse link na tela, www.superbook.tv. Lá tem um desenho sobre a história de Jó. Eu gosto muito de ver as coisas, para abrir o entendimento. Eu comprei uma Bíblia para os meus meninos, chamada de Bíblia Kingstone. Eu não estou fazendo propaganda da Bíblia, não. Eu só quero te dizer o seguinte, ela é em 3 volumes, irmãos. E é uma Bíblia muito interessante, porque ela é rica nos detalhes. Olha para você ver como é que ela é por dentro. É uma Bíblia em quadrinhos. É um estudo maravilhoso da palavra de Deus. E muitas vezes daqui nós tiramos uma frase simples, um desenho, uma imagem simples, porque Deus ele tem prazer em nos ensinar. Então, eu quero te encorajar a você entrar nesse site e ver as outras histórias que ele tem lá também. E que o Senhor possa nesse dia te abençoar, possa te encher de sabedoria, de graça, e que você seja mesmo instrumento de bênção na vida das pessoas. Que o Senhor te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.